Aprenda a pensar como os grandes empresários pensam. Convergente. Olá, meus queridos, alegria muito grande. Vamos começar mais um programa Convergente, o programa dos empresários da nossa região. E hoje, com alegria muito grande, receber aqui o nosso convidado especial, Thiago Farias, ele que é gerente regional do Sebrae Osasco. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando um pouquinho do Sebrae e do desenvolvimento que a gente está podendo fazer para ajudar, na verdade, no desenvolvimento da nossa região. Thiago, obrigada pela sua presença e eu estou ansiosa para te fazer uma pergunta que está assim pulsando em mim, está pulsando no Convergente, porque é a nossa razão de existir. É verdade que nós estamos transformando essa região num Vale do Silício? E mais, esse movimento está nascendo em Osasco, por acaso? Olha, é um movimento que começa muito forte em Osasco, devido às Big Techs que nós temos aqui na região, mas são vários ecossistemas de inovação que nascem aqui nesse momento. Então nós temos o Osvalley, que é um grande propulsor devido às Big Techs, né, as unicórnios que nós temos na região, mas nós temos um hub de inovação em Barueri gigantesco, nós temos um hub sendo transformado em Itapevi e Santana de Parnaíba. E quando a gente começa a olhar direitinho Cotia, Carapicuíba, são várias ações que a gente vê e fala, peraí, é realmente uma possibilidade de um novo Vale do Silício, abrangendo várias facetas. A grande importância aqui dessa região é que nós abrangemos vários nichos de mercado. Tecnologia, telecomunicações, logística e tantas outras oportunidades, desde uma alimentação diferenciada, aplicativos de movimento. É, assim, uma área extensa que dá muito gosto trabalhar e ajudar no desenvolvimento desse ecossistema tão grande que envolve tantas cidades. Thiago, você falou dos unicórnios aqui da região, né? Você poderia contar para a gente um exemplo de um unicórnio que tenha nascido aqui na região e que esteja aí fazendo já sucesso internacionalmente? Hoje nós temos o iFood, né, que está ali em Osasco e tem uma transformação já com o unicórnio, valendo 1 bilhão, né, mais de 1 bilhão de dólares e tudo mais. Ele foi criado por pessoas aqui da região e hoje está estabelecido em Osasco. Mas nós temos outros, como Mercado Livre, né, Lalamove, tantas outras que vêm. Mas o legal mesmo são grandes ideias que estão sendo transformadas e tem um potencial gigantesco de se transformar em unicórnios, né? Nós temos a Brigadeiro For You, que é uma empresa que trabalha o brigadeiro caseiro de uma forma totalmente diferenciada, com toda a modelagem das grandes empresas de tecnologia. Nós temos empresas trabalhando hoje com crédito de carbono, tem uma diversidade gigantesca. Nós temos uma startup de Cotia, da Granja Viana, na verdade, a Bionat, que transforma e cria tecnologias para o cabelo. Então eles têm um salão também, mas eles têm uma modelagem diferente. Então é muita coisa pujante, é muita forma. E um dos grandes destaques que nós tivemos no ano passado foi a primeira ação de startups para mulheres pretas, que foi feita lá no Bola 8, um clube de comédia de stand-up em Osasco, e atraiu muitas pessoas, muitas mulheres com ideias diferentes. Então, assim, a cada momento que a gente mexe, a gente descobre novas oportunidades. Por exemplo, em Carapicuíba, onde nós temos uma ação com as escolas de ensino médio e a gente faz uma ação para desenvolver essa capacidade de inovação nos alunos que estão ali entre o 2º ano do ensino médio, 3º ano, e isso muda muito, ajuda a desenvolver e transformar a vida de muita gente. Com certeza. E quais são hoje as principais ações que o Sebrae tem para que, por exemplo, eu tenho uma ideia excelente e eu preciso de ajuda para transformar isso num negócio ou, de repente, passar por um processo de aceleração. Vocês têm algum programa ou algumas possibilidades de programas que tenham editais, enfim, para fazer esse tipo de seleção aqui na região? Sim, o Sebrae for Startups, que é o grande programa para startups, ele tem todas as fases de ideação até aceleração das empresas.
O Sebrae ele tem esse programa que é quase de 200 milhões para esses próximos anos. É o maior programa de aceleração hoje aqui do nosso estado. E ele tem muito isso. Onde está? Qual que é a maturidade dessa startup? Então você começa com um diagnóstico. Você desenvolve essa ideia para realmente voar alto. Nós tivemos um caso, nós trouxemos aqui em ajuda o Felipe Trindade, que é um grande parceiro do Sebrae, aqui em Barueri, e 3 das nossas startups que participaram desse programa ano passado, uma delas recebeu um investimento de mais ou menos 150 mil de um investidor anjo para desenvolvimento do aplicativo deles, que vai trabalhar exatamente com a parte de crédito de carbono, e outras 2 foram chamadas para fazer um pitch para investidores anjos no Vale do Silício. Nossa, então é toda uma necessidade. Agora vale lembrar que não é só ideias inovadoras que a gente trabalha. Então eu tenho uma ideia, eu tenho uma vontade de empreender ou uma necessidade de empreender, você pode procurar o Sebrae. Nós temos vários tipos de programas que podem ser adaptados, customizados e feitos à medida daquela necessidade de um novo empreendedor na área de tecnologia, inovação ou também em qualquer outro tipo de negócio. Thiago, acho que a gente vai ter que te convidar mais umas 5 vezes aqui para o Convergente, porque... Só o tema tecnologia, né? Por exemplo, a gente sabe que a demanda por profissionais, né, na área de tecnologia é gigantesca, né, na região, né? E a oferta de mão de obra qualificada é muito difícil, né? Nós temos poucas pessoas qualificadas, né? Como que você enxerga esse cenário? Como o Sebrae está trabalhando para mudar essa dinâmica? O que nós temos feito, principalmente com as escolas de tecnologia, né? FATEC, a FIEB aqui em Barueri e tantas outras centros de inovação que nós temos, é entender qual é a necessidade daquelas grandes empresas, das grandes big techs que precisam disso e estabelecer quais são as competências que nós precisamos desenvolver. Lógico que o Sebrae ele tem um foco muito grande para criar novos empreendedores. E isso muitas vezes cabe dentro das médias e grandes empresas, porque eles precisam de contratação desses freelancers, desses profissionais qualificados. Então a gente aproxima muito, por exemplo, empresas, e a gente trabalha muito, por exemplo, na inteligência emocional, para entender essa mudança, né? Esse mundo VUCA, esse mundo maluco que nós temos aqui, tantas outras definições que nós temos, né? E o que acontece? Com isso a gente prepara essas pessoas para os novos desafios, para saber como vender o seu projeto para aquela empresa, ou também a gente auxilia através de parcerias com o Senai, com o Senac, onde a gente traz essa tecnologia e entrega para esses empreendedores. Então, nós, o ano passado, aqui na região, nos 15 municípios que o Sebrae Osasco atende, nós capacitamos quase 52 mil pessoas, né? E disso, mais ou menos aí 30% são pessoas que estão capacitadas para empreender no processo, ou de logística, ou de tecnologia, ou de inovação. Então tem muita gente já sendo capacitada. Agora, muitas vezes, quando a pessoa, aquela mosquinha do empreendedorismo pica, aí às vezes ele não quer mais ficar preso a uma empresa. Então ele vai, sonha e voa muito alto. Isso que é a nossa grande motivação. Tá certo. Tiago, você falou sobre a questão da inteligência emocional. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que você acha que esse fator influencia, na verdade, né, no empreendedorismo, quanto que a atitude empreendedora está vinculada ao sucesso do empreendedor e, consequentemente, desse negócio. E, num segundo momento, que você falasse como que vocês, Sebrae, trabalham essa questão do desenvolvimento da inteligência emocional. A inteligência emocional, a gente começa principalmente na pandemia, né, vieram muitas dores que muitas vezes estavam guardadas para o empreendedor, para um funcionário, até mesmo nós do Sebrae, nós tivemos que nos adaptar a essa nova relação entre pessoas. E com isso, nós temos hoje uma diversidade tão grande de pessoas, de vontades, de aspectos culturais, religiosos, de vida social, que se confundem. E isso, se a pessoa não tem ferramentas para entender, ter empatia pelo outro,
muitas vezes pode ser pelo seu cliente. Você acaba deixando de ganhar, de fazer, de vender um produto ou um serviço, porque você não conseguiu encaixar a sua pessoa ou a sua empresa para a realidade do momento. Então a gente tem que entender que hoje nós temos várias gerações trabalhando e convivendo junto. E isso daí, muitas vezes, você tem que fazer uma adaptação. Então esse é um primeiro aspecto, né, que nós fomos forçados a nos digitalizar muito rápido devido à pandemia, e isso realmente nos causou doenças, né, doenças, depressão, ansiedade e tudo mais, e isso, a ferramenta de inteligência emocional ajuda a ter escapes, a ter formas para diminuir ou mitigar essa necessidade. E quando você me perguntou sobre as ferramentas, a Sebrae tem ferramentas diversas. Então nós temos um Descomplique Inteligência Emocional, que é aplicado para aquelas pessoas que estão bem no início da ideia de ser empreendedor. Então nós pegamos isso, é uma oficina de 4 horas, onde a pessoa começa a entender algumas ferramentas e alguns comportamentos que ela precisa ter para poder empreender ou ser um empreendedor, né? Ou seja, trabalhar dentro de uma empresa sendo um empreendedor, que isso é muito necessário hoje. E o que acontece? Nessa fase, depois a gente direciona para outras ações para ele entender se ele vai realmente querer abrir uma empresa, se ele vai querer trabalhar para alguém. E nós temos hoje, há mais de 25 anos, um programa que chama Empretec. O Empretec, ele trabalha exatamente, né, é um programa da ONU, que o Sebrae tem exclusividade para trabalhar aqui no Brasil, e é uma imersão de 6 dias, onde você vai trabalhar as 10 competências do empreendedor, isso criado no mundo inteiro, e é um trabalho de transformação. E nós acompanhamos muito de perto aquelas pessoas que trabalham isso, né? O Empreteco, quando ele termina, né, ele recebe esse selo. Por exemplo, ele não pode nem fazer de novo esse curso, ele nunca mais vai poder fazer. Então tem algumas regras. Então quando você fala que competências e ensino é fundamental, o conhecimento, a busca do conhecimento faz a total transformação das pessoas. Então nós acompanhamos e, assim, todos, mais de 90% das pessoas que fazem o Empretec, eles dizem que tiveram uma transformação muito grande. E o retorno muitas vezes é dentro da produtividade, dentro do faturamento, dentro de algo que traz para o seu negócio algo diferente. Então, realmente trabalhar com a inteligência emocional e com o cognitivo do empresário é extremamente importante. E uma dica, né, que isso vale muito. Ninguém nasceu sabendo. Então, não é porque hoje eu não sou empresário que eu não posso me tornar e desenvolver as competências que nós precisamos. O Sebrae tem feito algumas ações em âmbito internacional, né? Participado de feiras e eventos, né? Que experiência o Sebrae traz dessa troca, né? Com os empresários de outros países? Algum modelo, algum rascunho que possa ser implantado aqui a partir dessas experiências? Com certeza, né? Agora em janeiro nós tivemos uma equipe que foi para Nova York, na NRF, a maior feira de varejo do mundo. Nós levamos 32 empresários aqui do estado de São Paulo. Passaram 10 dias trabalhando, 4 dias na feira e os demais dias trabalhando com visitação no que há de mais moderno no varejo. Então nós tivemos esse pessoal que teve essa imersão e lá, para não perder as oportunidades, geralmente a gente faz canvas, planejamentos, usa muitas metodologias ágeis durante essa visita técnica. Para quê? Para que você possa analisar as tendências que estão ali, o que realmente a gente pode aplicar num pequeno negócio e o que é prioridade para aquele momento. Então ele já sai com um plano de negócio quando ele volta. E quando ele volta, a gente já vai lançar agora, comecinho de março, né? Agora no mês de março, nós lançamos a palestra Varejo do Futuro, que nasceu exatamente dessa visitação. Esse daqui é um só. Esse ano nós teremos 15 missões internacionais, inovação, turismo, alimentação. Nós temos vários, a BTL que acontece agora em Portugal, né? Agora que foi agora em fevereiro. Ele vai levar também 30 empresários, 30
autoridades públicas que vão conversar lá para entender como que é desenvolver o turismo. E a próxima, agora em maio, é para NRA, que é em Chicago, que é para fazer também as tendências da alimentação fora do lar e da indústria de alimentos. Então nós temos uma vasta oportunidade. Então entre em contato com a gente, procura lá Sebrae Trade, né, no Google, que você vai ter todas as disponibilidades dessas missões internacionais, porque realmente muda e muda muita gente. E lembrando que nós temos a maior feira de empreendedorismo do mundo, que acontece em outubro, que é a Feira do Empreendedor do Sebrae. Esse ano vai ser de outubro, do dia 16 de outubro ao dia 19 de outubro, e vai ser, de novo, a maior feira. Já foi o ano passado, e com certeza esse ano aqui vai ter um pavilhão a mais, então vai ser maior ainda. Que bacana. Então você é empresário, olha aí, procure o Sebrae, né, para poder participar desses grandes eventos que acontecem também no exterior, não é isso, Juliana? Com certeza, né? Trazer o que tem de mais novo, trazer o futuro para hoje, né? O que a gente fala aqui no Convergente. Tiago, você acabou, quando a gente falou da inteligência emocional, você já mencionou aí essa transformação do mundo no pós-pandemia. Eu costumo falar para os meus alunos que a gente estava vivendo um processo de transformação e parece que a pandemia foi lá e acelerou, né? E aí a gente agora tem que dar conta de absorver essas mudanças assim, né? Como num clique. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que você percebeu em termos de mudanças no empreendedorismo nesse mundo pós-pandemia. Porque os números mostram pra gente, né, que o empreendedorismo no Brasil, ele ainda tem muito uma característica de ser um empreendedorismo por necessidade, e a gente viu essa necessidade se intensificando na pandemia, né? Então, como que você acha que esse novo mundo pós-pandemia está influenciando o empreendedorismo? Então, juntando isso, a necessidade aí, o que você falou, esse estalo, essa fagulha, das pessoas buscarem, colocar planos, porque algo que também trouxe muito na pandemia é você repensar, peraí, eu estou fazendo o que eu gosto? Então tem muitas pessoas que a gente conhece que estavam em cargos, e naquele momento ele falou, peraí, eu vou continuar tentando algo que não é aquilo que eu quero? Então as pessoas começaram a refletir, isso é o primeiro momento. Outro ponto, antes as pessoas investiam sem medo. Hoje, o pensamento dos empreendedores que nos procuram é, como eu não começo errado? Isso é uma ação necessária, porque brasileiro ele não gosta de duas coisas, na cultura, né, na sua generalização. O primeiro deles é não fazer planejamento e não fazer contrato. São duas coisas que a gente não gosta muito de fazer, né? Então, essas mudanças começam a aparecer, porque a incerteza do amanhã está ali, está do lado. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que aceleram e compram também mais risco, né? Tem muito empreendedor que, olha, vou me jogar de cabeça aqui, é o que eu preciso fazer hoje. Mas essa parada para pensar, como eu digo que muitas vezes uma internacionalização de uma empresa, ou um novo produto, ou um novo negócio, às vezes para um pequeno investidor, ele é como se fosse um grande curso de tiro ao alvo, que você só recebe a segunda bala se você acertar a primeira. Então esse planejamento, essa parada para respirar é importante. E algo que mudou muito também é essa parte da empatia. Quando nós vendemos um produto ou um serviço, se nós não tivermos uma causa, ou que a gente esteja ligado a uma missão mesmo, a uma necessidade, o que o americano é muito bom do storytelling, né, de contar uma história do porquê daquilo, de contar as ações, isso mudou muito. O brasileiro começou a prestar mais atenção nesses pequenos detalhes, né? E esses detalhes fazem toda a diferença para você sair daquela corrida do custo, corrida do preço, para algo que é mais rentável e mais interessante para a sociedade comprar. Esses são alguns pontos que a gente percebeu de mudança. Então, eu percebo que foram ganhos nesse sentido, né? Primeiro, de buscar o conhecimento, que era um dos maiores motivos de fracasso dos negócios que começavam, né? Falta de conhecimento, de gestão para levar adiante.
E no segundo ponto que você falou sobre essa questão de ter mais empatia, que consequentemente a gente vai criar produtos melhores, vai gerar mais conexão. E isso me lembrou uma outra questão agora, das inteligências artificiais que estão aí bombando, crescendo muito. E ontem eu estava lendo um texto que falava exatamente sobre a questão do storytelling. Como que o storytelling e essa capacidade dos produtos e serviços de criarem conexão vai ser ainda mais exigida do mercado agora com as inteligências artificiais crescendo. Exatamente. Isso abre um pensamento, né, que muitas vezes a gente deixava do lado, como, por exemplo, música, literatura, cultura como um todo. Jack Ma, né, o dono do Alibaba, né, dos chineses mais ricos do mundo, ele fala muito nisso, que para diferenciar da inteligência artificial, a gente precisa ter algo que só o homem, né, a pessoa humana faça. E é isso que a gente pega, que é realmente essa empatia, né, pensar na dor do próximo, né, resolver um problema, que são as grandes ideias, né? Quem um dia pensou que você de casa ia comprar daquele restaurante na hora que você quer, da forma que você quer, de uma maneira fácil, em 2, 3 cliques, e está na tua casa em menos de 50 minutos, qualquer tipo de comida. Isso era impensável, você tinha que ter um disco, você tinha que ter uma plataforma. Não, hoje, através de um aplicativo simples, você consegue fazer isso. E é uma dor, né? Esses grandes resolvem dor. Quem não quer comprar de manhã um produto que você precisa em casa e no final da noite já está entregando. Então, são pontos que vêm dessa necessidade e de entender. E a inteligência artificial, na minha opinião, é algo que, estudado com conhecimento, ela vai só trazer ganhos para as empresas que estarão preparadas. É isso, né? É o estar preparado. Essa é a questão. Estar preparado para viver as mudanças e não ser atropeladas por ela, ou, em última instância, você ter a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças. É o que está acontecendo agora na pandemia, quer dizer, no pós-pandemia. Quem não teve ou não está tendo a velocidade... Acho que não teve, né? Porque quem não teve a velocidade de se adaptar já está morrendo agora, né? Ou se adapta ou, infelizmente, morre. Evaldo, e isso tem a ver com os diversos programas, as ações do Sebrae para desenvolvimento, não é? Sem dúvida, Thiago. Fala para a gente aí essas ações que estão desenvolvidas nesse sentido, né? E também falando um pouco da nossa região muito próspera, né? Somos 3% do PIB nacional, 10% do PIB estadual, né? Como você vê na nossa região o movimento dos empresários, né? Eles estão se modernizando, estão dialogando. Como que você, que tem acompanhado essas relações empresariais em diversos locais do Brasil e do mundo até, como que você vê o empresário da nossa região aqui? Como ele tem se manifestado? Nosso empresário, ele é extremamente audacioso, criativo e que corre atrás. Porque nós estamos num centro que a competitividade exige do menor empresário. Olha, eu tenho uma banca no meio ali do centro de Osasco. Eu preciso estar preparado para a concorrência, porque eu estou a 40 minutos da 25 de março. Se eu não estou preparado para isso, já começa dali. Então, desde a pessoa que vende o famoso cachorro-quente de Osasco, até a empresa de tecnologia que está aqui do lado da gente, que trabalha com chips de time e tudo mais, ele tem que estar preparado para alta competição. Nós estamos num centro desse. Então, pelo que eu vejo, os empresários aqui da região buscam muito isso. E por isso que eu acredito ser importante, e é o trabalho que o Sebrae faz junto às prefeituras aqui desses 15 municípios que nós trabalhamos, é realmente ajudar, ser um dos vetores para ajudar o empresário a encontrar, peraí, qual que é o meu caminho, onde eu preciso buscar essa informação, como transformar. O Sebrae ele criou um programa que chama Cidade Empreendedora, que nada mais é do que um programa de desenvolvimento local, onde a gente trabalha muito com o consórcio intermunicipal CIOeste, o CONISUD, desenvolvendo aquilo que realmente é prioridade nas cidades. O Sebrae ele tem algumas ações mais específicas, né? O Sebrae é uma empresa privada, apartidária, mas política. Por que política? Porque nós trabalhamos com políticas públicas que vão mudar o ambiente de trabalho dos empresários, o ambiente empreendedorismo nas cidades. Então, esse PDL ele vem
para realmente, em conjunto com os governos municipais, estaduais, trabalhar o desenvolvimento daquele município, daquela região, ou até mesmo de um bairro. Então, nós temos que pensar muito na municipalidade, mas em conjunto para desenvolver uma região. É um desafio, mas é algo que, com metodologia, integrando tanto o público quanto a sociedade civil, isso dá resultados de curto, médio e longo prazo. É hoje um dos grandes desafios, e aí eu tenho a grata novidade para falar para vocês, que hoje a nossa região, né, é a que nós temos o maior número de cidades, municípios, com convênio com o Sebrae do GEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que traz empreendedorismo para crianças do Fundamental 1 e Fundamental 2, então crianças de 6, 7 anos, já trabalhando com o empreendedorismo. Porque na nossa cultura brasileira, né, nós temos sempre duas principais vertentes. Olha, você estuda para você fazer uma boa faculdade, para conseguir um grande emprego, ou você estuda para fazer uma boa faculdade, para entrar num poder público. Legal, são duas ótimas opções. Só que a gente esquece de falar, olha, tem a terceira, que é o empreendedorismo, onde você pode criar a sua própria oportunidade. E aí, desde esse momento, a gente trabalha com eles, e dentro disso a gente já consegue fazer com as secretarias de desenvolvimento econômico, indústria e comércio, ou a Secretaria de Educação, conectar os pais. Então, muitas vezes, dentro da comunidade, a gente atinge os pais para trazer para esses cursos que nós temos de empreendedorismo. Isso começa a mudar, começa a incentivar. Nós vamos ter para esse ano 121 mil alunos que vão participar dessa metodologia em 8 cidades aqui das 15, e isso pode vir a ser muito maior, né? Então, é um dos pilares que nós trabalhamos. O outro é um trabalho de incentivo junto às prefeituras para compras públicas dos pequenos negócios da região. Isso é um trabalho que o Sebrae não cansa de ajudar. E o desenvolvimento através das associações comerciais, dos sindicatos do comércio, do CIESP aqui da região, pensar exatamente o grupo desses pequenos empresários, o que eles precisam, e desenvolver ações que ajudem principalmente em 2 pilares. Aumento de competitividade, né? Isso é um problema do pequeno negócio brasileiro, que a gente atua muito. Nós temos um programa que é o ALI, Agente Local de Inovação. Esse daí é um programa muito interessante. O ano passado, as 500 empresas que passaram por nós tiveram mais de 34% de aumento da produtividade e competitividade por si. E também nós temos programas de incentivo ao faturamento, né, que são os projetos setoriais, onde a gente trabalha um setor específico, beleza, alimentação, e a gente trabalha diretamente no faturamento. Então o Sebrae é cobrado, inclusive pelo Ministério da Economia, falando, mas peraí, vocês investiram aqui, quanto teve de retorno pro teu cliente? Não é para vocês, é para o seu cliente. Então, isso são indicadores que nos ajudam a ser um parceiro da sociedade civil e do poder público a mudar a situação e a realidade da nossa municipalidade aqui, da nossa região. Que bacana esse trabalho com as crianças, né? Nossa. Despertar, né? O despertar já desde de pequenininho, É isso, né? que vai, de fato, fazer toda a diferença, né? Se despertar da vontade, da motivação, da consciência. E, principalmente, de que existe a possibilidade, como o Thiago falou, né? Porque, às vezes, nem sempre isso vai vir da família, se despertar. Então, esse movimento inverso de chegar na criança e, de quebra, ainda alcançar a família. Muito bom. Então, Evaldo. É muito interessante. Nós, no Convergente, nós temos, entre os objetivos, a aproximação do poder público com o mundo empresarial, né? Nós entendemos essa necessidade, né? Você falava agora há pouco das ações que são realizadas próximo e ao lado do poder público, né? Eu queria que você me falasse como que você vê, né, o nosso arcabouço jurídico aqui na nossa região como impeditivo, ou se estão acontecendo mudanças positivas nesse sentido para facilitar a vida do nosso empresário. Outra ótima novidade. Nós temos aqui nas cidades que nós atendemos a menor taxa para abertura de uma empresa
aqui no estado. Então nós temos casos que chegam a 1h30 a abertura de uma empresa simples aqui na nossa região. Então são pontos que a gente começa a olhar e falar, peraí, mas isso existe? É o público que está vindo aqui, muitas vezes a gente não para pensar isso, né? Mas as cidades aqui da nossa região, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi, Carapicuíba, todas as outras, desde Pirapora do Bom Jesus, que é pequenininha, mas já tem também esse sistema, Juquitiba, quase ali no Vale do Ribeira, né? Que é da nossa região, também tem esse processo, Coti, Embu das Artes e tudo mais. Então nós temos uma celeridade, uma facilidade de atração de empresas. Um ponto muito importante que eu tenho acompanhado junto com os secretários de desenvolvimento, os prefeitos aqui da região, é a exigência de também acontecer isso no estado, na base federativa, e isso tem ajudado muito. Por isso que nós temos aqui cidades que constam, né, com os maiores PIBs do estado, maior taxa do Brasil, maiores taxas de atração de investimentos externos. Então, o que a gente vê de número de grandes empresas é um pensamento. E uma outra curiosidade que está batendo muito na porta, principalmente dessas cidades aqui da nossa região, é o trabalho das ODS da ONU. Isso é um trabalho que tem crescido cada vez mais, e em conjunto com as prefeituras e a nossa sede do Sebrae, nós desenvolvemos um trabalho, principalmente para o ESG, que tem sido muito exigido das grandes empresas, um programa para ajudá-los a implementar na sua rede, na sua rede de distribuidores, na sua rede de fornecedores, e o Sebrae pode ajudar também grandes e médias empresas nisso daí. Eles não são o nosso escopo, a gente trabalha com o MEI, o EPP, o ME e o EPP, mas com essas ações, principalmente de ODS e ESG, a gente consegue trabalhar e ajudar essas grandes e médias empresas a entender como ser melhor na governança, né, no ambiente e também na sustentabilidade. Esses 3 pontos são importantes, e nós temos várias ações que a gente pode ajudar grandes empresas a trabalhar com isso. Olha aí, Juliana, nossa região dando lição, né? Parabéns ao poder público, né? Às vezes há uma crítica muito grande, como você disse, ao poder público, mas parabéns ao poder público da nossa região, que tem se mostrado atento, né, às demandas dos empresários, né? De alguma forma desburocratizando, de alguma forma tornando mais acessível, né, a ida do empresário ao poder público, né? Então isso é muito interessante, a gente tem que parabenizar, né? A nossa região, nós estamos fazendo um trabalho aqui com o Convergente, né, que reúne alguns consórcios, como o CIOeste, o CONISUD, o CIBAJU, né? Estamos trabalhando assim, irmanados, buscando essa integração, né? Então, criamos um movimento, né, de visitação às associações de comércio e indústria dessas cidades, né? Eu gostaria que, nós estamos começando esse trabalho, né, que você dissesse que sugestão você nos daria, nós, do poder público, juntamente com as entidades também de ensino da região que estão junto conosco, que sugestão você daria para que a gente pudesse avançar ainda mais nessa pauta de integração com os empresários da região? Eu acredito que, da mesma forma que a gente falou do processo de reconstrução do empresário na pós-pandemia, nós temos que parar para pensar nisso como poder público, como agentes públicos e como empresários da região. Então, a empatia começa ouvindo, levantando as demandas. Existe uma metodologia que é a Oficina de Planejamento Participativo, a qual a gente reúne todos esses agentes e começa a construir um plano de trabalho de curto, médio e longo prazo. São ações e responsabilidades para cada um, porque como você falou, todo mundo critica o poder público, mas muitas vezes a gente não vê qual que é a nossa responsabilidade, a nossa parte do bolo, né? O que a gente tem que levar para melhorar. Vou dar um exemplo, né? Ouvindo e aplicando algumas ações de mudança, nós conseguimos, através, não de apontar o dedo ou não de falar diretamente, mudanças que você vê no dia a dia. Nós tivemos a reforma agora do calçadão de Osasco e foi a transformação no Boulevard de Osasco, né? Ali, alguns meses atrás, antes da inauguração, nós passávamos, a gente via aquela lojinha escura,
meio largadinha e tudo mais. Hoje, com tudo isso, você vê a transformação em si, porque as pessoas viram aquela oportunidade que o poder público está colocando, mas falou, peraí, preciso me recolocar, preciso repensar o meu modelo de negócio. E a transformação está acontecendo. Então, é isso que eu proponho para vocês entenderem, ouvirem, para as pessoas colocarem e também já levar o dever de casa para fazer, né? Não, peraí, isso daqui é nosso, mas ó, tem essa parte que é sua. Isso é uma dica, uma oportunidade e o Sebrae pode ajudar nisso também, tá? Então a gente pode fazer parte desse processo conforme a necessidade de vocês. É um efeito cascata, né? É como se um pintasse uma fachada, o outro também quer pintar, e daqui a pouco está todo mundo renovando, né, as fachadas e querendo melhorar também toda a questão do atendimento, né? Ainda falando em atendimento, nós estamos aqui muito próximo da capital, né? Capital tem um magnetismo muito grande, São Paulo, né? Nós estamos conseguindo já deixar o nosso consumidor atendido na nossa região, ou ainda São Paulo tem um poder de atração muito forte para o nosso consumidor? Os nossos empresários estão conseguindo já atender as demandas daqui? Olha, com certeza. Você vê algumas ações de empreendimentos aqui que não devem nada ou até ultrapassam a expectativa que nós temos no centro de São Paulo. Lógico que São Paulo, por ser a capital do estado, por ter um centro e uma história gigantesca pelos bairros que tem, ela atrai. E porque também, muitas vezes, você pensa em dinheiro, você lembra de São Paulo, automaticamente. Mas quando você começa a olhar Barueri, Osasco, Embu das Artes, Taboão da Serra, e todas as cidades aqui que envolvem, né, Tapecerica e tudo mais, você começa a ver oportunidades e formas. Então, eu vou dar um outro exemplo. Aqui mesmo, nós temos um restaurante que pouca gente do Alphaville conhece, que é o Alt, aqui do lado da TV, que é uma referência na gastronomia de São Paulo. Você vai lá, o chefe é fantástico, né, é um empreendedor, é um local diferente. Acho que vale a pena conhecer. E quando você vai ali para Osasco, ali no quilômetro 18, você pega, por exemplo, um bar do Necão, que é uma referência em jazz. O pessoal da noite de São Paulo vem relaxar aqui. Olha que interessante. Aprender, dialogar. Então tem muita coisa aqui. Ou, por exemplo, o Centro Histórico de Santana de Parnaíba. Tem restaurantes ali no centro maravilhosos. É uma tarde de domingo, é uma tarde de sábado que você vai se divertir muito, vai passar por muita coisa ali dentro. Como também a gente tem uma maravilha de igreja que fica ali no centro de Pirapora do Bom Jesus, onde atrai muita gente, atrai muito turismo religioso e assim por diante. Então você tem em todas essas cidades que a gente trabalha, ou a aldeia, né, que pouca gente conhece de Carapicuíba, né, para atração. O que a gente precisa é entender quais são as atrações aqui na nossa área e vender melhor. De novo, o que a gente precisa aprender com o americano ou com o europeu não é a forma de atender. Porque se você for para Portugal, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para lá, eu amo lá, minha mãe é de lá, mas assim, você não é tão bem atendido quanto os profissionais aqui do Brasil. Né? Então, o que a gente precisa aprender é o quê? O storytelling e a promoção. Nós precisamos aprender a vender o nosso produto, o nosso serviço. Com isso, a gente atrai mais. E muita gente, né, não quer ficar tanto em São Paulo. Quer ir lá ganhar dinheiro e gastar em outro lugar. Então, a gente tem que ver quem são essas pessoas e atrair de uma forma objetiva. Mas nós temos muita gente boa aqui na nossa região. A gente vê que o Thiago passeia pela nossa região, né? Isso é muito bacana, muito gratificante. Nosso programa está chegando ao final. Vamos convidá-lo novamente para falar de turismo aqui, viu, Thiago? Turismo, será um prazer. Que é uma pauta que o Sebrae tem grande admiração e trabalha junto, né? E conosco também, né? Lá no Cioeste, o grupo se formou a partir do turismo, né? Então você virá para falar um dia só de turismo conosco, né, Juliana? Com certeza. Acho que tem pauta aí para uns 5 programas convergentes com o Thiago. Tranquilo, daí eu trago uma especialista, porque eu falo um pouquinho, né? Mas quem entende mesmo são os nossos consultores, os nossos analistas que estão ali. Mas será um prazer. Prazer mesmo estar aqui com vocês. Tá, nós que agradecemos. Alegria muito grande tê-lo conosco aqui. Muito obrigado e até mais.